Olá, meus amores. Então, vamos estar agora estudando sobre os períodos literários. É importante que possamos, neste momento, refletir sobre esses períodos literários e que a gente também possa entender o seguinte, que cada período literário apresenta a sociedade da época, focando sua tradição, linguagem e conceitos. Esses períodos correspondem às etapas da história onde valores estéticos e ideológicos derivam da concepção de obras próximas do estilo e na visão de mundo. Estudar os períodos literários auxilia na compreensão e acompanhamento sobre as transformações que ocorrem na sociedade. Assim sendo, temos o seguinte: também conhecidos como escolas, correntes ou movimentos, os períodos literários correspondem às fases históricas em que determinados valores estéticos e ideológicos resultam na criação de obras mais ou menos próximas do estilo e na visão de mundo de determinada época. Então, o valor estético de uma obra literária não é algo que possa ser proposto como absoluto em si mesmo, na medida em que circula por ordens muito próprias da existência social e cultural dos objetivos considerados artísticos. Então, cada obra, na verdade, todas as obras, os escritores as produzem de acordo com um momento, com a época ali vivenciada, de acordo com a visão de mundo de determinada sociedade, e tudo isso se relacionando a questões ideológicas do momento vivenciado. Assim, qualquer período literário ou artístico pressupõe o seguinte: momento histórico delimitado no qual se dá a adesão de vários escritores e princípios comuns, porque em cada momento histórico nós vamos ter ali vários escritores, que fazem parte daquele momento histórico. Então, por isso que se coloca que é justamente o movimento histórico delimitado no qual se dá a adesão de vários escritores e princípios comuns, porque em determinada época tem-se os escritores que vivenciam aquela sociedade. Conjunto similar de influências sociais, culturais e ideológicas, agindo sobre as mentalidades desses escritores, elaboração estética semelhante, seja nas técnicas de construção literária, no estilo, na temática ou nos pontos de vista sobre o ser humano e a própria vida. Então, as obras literárias, os movimentos literários, eles vão estar em consonância ali, ou seja, eles vão estar influenciados por cada momento histórico vivido, ali em que os seres humanos, dentro de determinada sociedade, vão expressar, as suas emoções, os seus sentimentos, vão ter também as suas questões culturais, ideológicas, e tudo isso vai influenciar a mentalidade de quem vai produzir as obras literárias, de acordo com aquela sociedade à qual pertence. A ascensão, predominância e decadência de uma escola ou de um movimento não ocorre arbitrariamente, apenas pela vontade dos artistas, mas resultam de um processo complexo de influência do espírito de cada época sobre os indivíduos, o comportamento ali dos indivíduos dentro da sociedade vão influenciar diretamente a questão de uma escola ou de um movimento literário, quando se diz respeito, sobretudo, à questão da ascensão, da predominância e até mesmo da decadência, que é a mudança de uma mentalidade socialmente de uma determinada época para outra. Em certas circunstâncias históricas, crises políticas, mudanças violentas, a criação de uma nova arte, de um novo estilo, de uma nova maneira de registrar as coisas, torna-se urgente para os escritores e artistas em geral, com a mudança
de um fato político, podemos assim dizer, de mudanças violentas, de criações de novos estilos de arte, isso também vai mudar e influenciar o artista no sentido em que os mesmos possam estar produzindo a sua arte, né, a sua obra. Entretanto, a vitória de uma nova corrente não apaga de todo o prestígio e a força da antiga. Pode-se assistir à coexistência de movimentos opostos em uma mesma faixa temporária. Então, dois ou mais, né, movimentos literários podem acontecer em determinada época simultaneamente. Logo, as datas de início e fim de um período não implicam o predomínio automático de um período sobre o outro, mas a tentativa de ordenação e simplificação pedagógica dos fenômenos literários. Então, o escritor, ele pode perfeitamente escolher seu estilo, né, para produzir suas obras. Aqui nós vamos ter os períodos literários, a época em que coincidiram esses períodos literários e automaticamente suas características. Nós vamos ter aqui literatura informativa. A literatura informativa, ela aconteceu no século XVI. Ela tinha características que se relacionavam à visão documental e paradisíaca da nova terra. Importante falar o seguinte, que a literatura informativa ou quinhentista, ela aconteceu aqui, né, em nosso país, justamente por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, essa literatura de informação é um segmento do quinhentismo, o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, logo após a chegada dos colonizadores portugueses. Possui esse nome, pois seu principal objetivo era informar o que ocorria, né, então, na colônia portuguesa, que o Brasil era colônia portuguesa, e quem escrevia, né, sobretudo, sobre isso era Pero Vaz de Caminha, que era o viajante, e automaticamente o que mais se sobressaiu com relação à questão da literatura informativa, podemos assim dizer, o pioneiro da literatura informativa. Temos então o Barroco, né, século XVII, expansão ideológica da Contra-Reforma, conflito entre o corpo e a alma, temática do desengano, linguagem conflituosa e ornamentada. Essas eram as características do Barroco. Então, esse movimento literário, né, ou podemos assim dizer, um período literário, foi o período do século XVII, marcado, né, pela crise dos valores renascentistas, gerando uma nova visão de mundo, através de lutas religiosas e dualismo entre o espírito e razão. O movimento envolve novas formas de literatura, arte e até filosofia. E aí vamos então para a questão do arcadismo, que foi no século XVIII. Principais características, ligação com o iluminismo, celebração do racionalismo, razão, verdade, limitação dos... na verdade, razão, verdade, simplicidade, imitação dos clássicos, imitação da natureza campestre. Essas são as principais características do arcadismo. Importante ainda dizer o seguinte, que o arcadismo é um movimento literário que ocorreu no século, como coloca aqui, né, 18, e foi influenciado pelo iluminismo e pelo avanço industrial europeu. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Os escritores árcades são conhecidos pela questão de oporem-se, né, ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. O iluminismo, o que é que ele pregava? A liberdade política e a economia, defendidos pelos burgueses. Logicamente, todas as características se voltam para essa questão, né, da liberdade,
política, econômica, que era defendida pelo iluminismo. E aí vamos ter, então, o romantismo, que é de 1831 a 1870. Principais características: individualismo e subjetivismo, sentimentalismo, culto da natureza, imaginação à fantasia, liberdade de expressão, valorização do passado. E ainda vamos ter o realismo, que foi de 1880 a 1900. As principais características: a objetividade, a questão da verossimilhança, o racionalismo, análise psicológica e social, predomínio da temática urbana, busca da perfeição normal. Então, é um movimento artístico voltado para a representação da realidade vivida pela sociedade, muitas vezes através de críticas e temas sociais de forma simples. A linguagem realista é direta e objetiva. Ela vem, então, contrapor-se com a questão do subjetivismo do romantismo. Naturalismo, 1881 a 1900. Todas as características do realismo, mas cientificismo, adoção de leis científicas que determinam os personagens, determinismo, meio, raça, momento, herança, tudo isso vai determinar o comportamento humano. E também a questão da objetividade. Temos, então, o parnasianismo, 1880 a 1922. É uma teoria da arte pela arte, verdade, beleza, forma, perfeição formal, métrica e rima. Temática se volta para a questão da descrição de objetos e antiguidade greco-romana. E ainda vamos ter a questão também de que o parnasianismo seria ou é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente político, contemporâneo, do realismo, naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850. E aí vamos ter o simbolismo, 1890 a 1900 também, aqui. Nova linguagem poética, sugestão, musicalidade, utilização de símbolos e metáforas, culto do mistério, religiosidade, a mística também aqui com relação a essa questão do simbolismo, É um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiram na França no final do século XIX, como oposição ao realismo, naturalismo e ao positivismo da época. Aí vamos ter o pré-modernismo, que é de 1901 a 1922. Mescla de estilos e temas, preocupação social. Vai se voltar para estar colocando em suas obras, principalmente a questão com a preocupação social. Aí vamos ter o modernismo, que é de 1922. Aí temos quais são as características: liberdade absoluta de expressão, valorização do cotidiano, linguagem coloquial, paródia e verso livre, ausência de fronteira entre os gêneros, pode-se trabalhar todos os gêneros, Nacionalismo crítico e irônico. Podemos ainda dizer que o modernismo é um conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes da primeira metade do século XX, apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos. Eles, em geral, se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Importante dizer para vocês que todos esses movimentos, quando um vão surgindo, após o outro, eles vão se contrapondo. Um tem uma característica, o outro já vai surgir já com características diferentes para se contrapor, com o movimento anterior, sempre buscando inovar. Então, continuaremos as nossas discussões no próximo vídeo aula.